Prontinho. Bom dia, pessoal. Mais uma segunda-feira, né? Para a gente começar todo animado. E hoje quem vai iniciar vai ser o Márcio Mikami. É um assunto muito interessante que as pessoas questionam bastante, né? Então, hoje eu acredito que é uma das lives bastante importantes também. A gente vai aprender muito, ainda mais com o nosso mestre, né? Nosso mentor maior aqui da região do Centro-Oeste. Então, suas palavras, Yutia. Obrigado, Narinha. Bom, pessoal, hoje a gente a gente fez uma quebra um pouquinho na nossa programação, né? Normalmente a gente estava seguindo o livro Sete Hábitos, mas a gente deu uma antecipada na nossa programação, né? E como estava já definido as próximas pessoas que vão falar os temas, em vez de fazer toda essa mudança, a gente resolveu estar falando um pouco desse livro chamado Oncologia Médica, que é Fisiopatia e Tratamento, né? Do Dr. José de Felipe Júnior, tá? Então, primeiramente, quem que é, né, o José de Felipe Júnior? Ele é considerado hoje um dos maiores oncologistas do Brasil e do mundo, né? Então, pessoas que estão assim com a metástase, já foi desenganado pela medicina tradicional, né? Algumas dessas pessoas se sujeitam a se tornar instrumento de estudo de pesquisas científicas. Não é todo mundo, né, que já estão bem cansados, mas alguns se sentem nessa missão e se sujeita como um instrumento de pesquisas científicas, né? Dentre essas pessoas, no mundo, tiveram em torno de 800 casos de cura de cânceres, né? Já bem com metástases, de uma câncer já terminais. E dessas 800 casos que teve a cura, em todos 637 foram do Dr. José Felipe Júnior, né? E por causa desse dado, ele se tornou, né, um dos maiores oncologistas aí considerados no mundo, tá? E por que ele se tornou um dos maiores oncologistas do mundo, tá? Então, né, enquanto ele tentava exterminar as células cancerígenas, ele não conseguia ter muitos resultados, tá? E o que a sua principal teoria, né? Que o câncer, na verdade, é a população de células doentes esperando por compaixão, por reabilitação, e não por extermínio, né? Então, isso é a principal teoria dele, isso é, né, é uma mudança realmente completa na forma de pensar em relação a câncer. Ele mesmo fala que é a carne da nossa carne, né? Então, é a nossa própria célula, que, na verdade, o que ele fala? A nossa célula está doente, né? Quando ele está muito doente, ele chega no estado chamado de quase morte, né? Ele deixa de fazer o chamado de fosforilação oxidativa mitocondrial e passa, né, a utilizar vias mais simples. Na verdade, ele entra num método assim, arcaico de sobrevivência para conseguir sobreviver, né? Então, eles têm um telômero, né? Quando o telômero vai se encurtando e acaba, a célula morre, né? Mas se o telômero dele ainda não acabou, né? Não está no momento de ele morrer, ele está muito doente, né? No estado que ele chama de quase morte, aí que ele entra nesse ciclo muito arcaico, muito simples mesmo, né? Que chama de ciclo de Embden-Meyerhof, né? Que ele é um gene nosso, o gene do ser humano, das nossas células, de 3,8 bilhões de anos atrás, né? É um gene de sobrevivência, tá? E é graças a esse gene que a gente existe hoje, né? Graças a esse gene de sobrevivência. E esse gene é ativado, né? Então ele entra no modo simples, arcaico de sobrevivência, assim, né? Que é o único modo dele sobreviver e começa a consequentemente fazer uma a se dividir, né? E entrar em mitose múltipla, isso que a gente conhece como câncer, tá? Então, na verdade, o câncer, a célula está extremamente doente, ele precisa de ajuda, né? E ele fala que o tumor não é doença, tá? Essa também é outra principal teoria dele, que o tumor não é doença, é sintoma de outra doença, que é a doença celular, tá? E a doença celular pode ter vários tipos de causas, tá? Então, a partir dessas teorias que ele conseguiu criar metodologias e conseguir tantos resultados em casos de câncer já terminais, tá bom? Então, isso aqui, ele também cita, né, uma pesquisa do
do Morgan, em 2004, que ele fala que, infelizmente, muitos médicos acreditam que a mutação genética é como principal causa do câncer, tá? E segundo o Morgan, segundo o José de Felipe Júnior, não é, tá? Então, a insistência de considerar o câncer como mutação genética e manter tratamento com drogas, né, citotóxicas, né, que são as quimioterapias, para atacar o DNA, provocou pouca alteração na mortalidade dos cânceres nos últimos 50 anos, segundo a pesquisa do Morgan, tá? Então, de 250 mil tumores sólidos que receberam a mais moderna quimioterapia, a sobrevida devido à quimioterapia foi apenas de 2,1% nos Estados Unidos e apenas 2,3% na Austrália, tá? Então, né, a indicação foi curativa e não paliativa, tá? Então, assim, né, o Dr. José Felipe Júnior, inclusive, usa a quimioterapia, radioterapia, somente em casos realmente extremos, tá? Em casos que, né, que tem que atuar, assim, a curto prazo, né? Mas se for cânceres ainda menores, né, ele mesmo não recomenda a quimioterapia, a radioterapia, porque através de outros métodos, ajudando as células a voltar a ter a sua própria saúde, consegue muito mais resultados, tá? Porque a quimioterapia vai atuar naquele curto prazo, mas a médio prazo, nem a longo prazo, em 5 anos, a sobrevida diminui bastante, tá? Então, isso é um dado muito importante do Morgan, né? E, né, o Dr. Steph fala realmente não só quimioterapia, mas em torno de medicamentos em gerais, para tomar bastante cuidado, né, com muita atenção, porque as drogas, né, segundo, isso é, né, minha opinião, né, do Dr. José Felipe Júnior, as drogas que eu utilizo na prática clínica, né, são muito mal estudadas antes de serem liberadas, tá? Então, nada é estudado quanto ao perigo dos efeitos colaterais de tais medicamentos, tá? Então, depois que o medicamento é lançado no mercado, que os efeitos colaterais surgem e, a partir disso, que é feito algum tipo de estudo, tá? Então, é muito rápido, né, para se lançar um medicamento, né? E ele mesmo fala, né, que é quase impossível, né, para nós médicos saber se o trabalho científico que estamos estudando é verdadeiro ou encomendado pelas indústrias farmacêuticas, né? Então, por isso que todo esse cuidado aí em relação à questão do medicamento, inclusive ele fala da questão da quimioterapia, que tem muita coisa, muitos interesses, né, envolvidos. Isso é a opinião dele. Então, em termos das principais causas do câncer, tá? Ele não fala que o câncer, ele fala que o câncer é sintoma, né? Sintoma de uma doença celular. E quais são as causas dessa doença celular, né? Então, como eu botei nos slides anteriores, né, falando que a principal causa do câncer é alterações genéticas, mas segundo pesquisas, 95% são de origem ambiental e somente 5% são de origem genéticas, tá? E dentro desses 95%, né, 63% dos 95%, tô parecendo a Dilma, né? Então, 63% dentro dos 95% de origem ambiental são provocados por agentes químicos, tá? E 25% por agentes biológicos e 7% por agentes, né, que são bactérias, vírus, que causam doença causa doenças celulares, e 7% físico, tá? Que são as radiações e as demais, que eu vou explicar com mais detalhes, tá bom? Em relação a agentes químicos, né, o principal que eles falam é o cigarro, o álcool, metal tóxico, agrotóxico, agentes químicos na água, né? Olha só aqui a nossa missão como distribuidor da Cangue, né? Alimento, né? Agentes químicos no ar, no alimento, alimentos industrializados, refrigerantes, tá? Então, essa é uma das nossas importantes missões de levar esse conhecimento em relação à presença de agentes químicos na água, que muita gente, né, desconhece, né? Muita gente acha que é somente o cloro, tá bom? E em relação a exemplo de agentes químicos, né, são os principais, né, são a ferritina, o arsênico, cobre, cádmio, níquel, chumbo e prata, tá? E uma curiosidade, na Coca-Cola tem um tal de caramelo 4-metilimidazool, né, midazol, tá? Que ele é comprovadamente já cancerígeno, né?
E, inclusive, na Califórnia, em várias cidades dos Estados Unidos e outras cidades na Europa já foram proibidos, e a Coca-Cola teve que retirar esse caramelo 4. Só que no Brasil ainda é liberado, tá bom? Então, só uma dica aí para os tomadores de Coca-Cola. Agentes químicos na água, né? Então, hoje, os metais pesados, né? O flúor, os resíduos industriais, a poluição, tá? Então, de 1980 até em torno de 2000, teve muita piora da qualidade da água em relação a esses 4 itens acima, né? De ações industriais, né? Esse flúor, a questão de obrigação, que é muito polêmico hoje, muito discutido, né? Resíduos industriais, poluição, isso veio piorando muito a qualidade da água de 1980 a 2000. De 2000 para cá, né, principalmente aqui no Brasil, de 2000 até 2020, mais ou menos, piorou muito em relação à questão de presença de derivados de agrotóxicos na nossa água, né? Então, é utilizado muitos agrotóxicos na produção de alimentos, e isso vai para o nosso lençol freático, vai para as nossas nascentes, chega na nossa represa, e a gente utiliza a água dessas represas já com uma quantidade significativa, né, de agrotóxicos. Isso tem muitas matérias também que aparecem, né? E uma dica aqui que o Dr. José Felipe fala em relação ao diagnóstico dos metais pesados, tá? Então, ele fala que um dos métodos mais utilizados e mais eficientes é a mineralograma do tecido capilar, né? Que pega um fiozinho de cabelo e utiliza a espectroscopia, né, de absorção atômica, e através dela consegue fazer a presença de metais pesados, né, dentro do corpo, tá? E uma forma de eliminação, ele fala que é um dos mais antigos e um dos mais eficientes, é chamado de quelação EDTA, tá? Para estar eliminando. Então, existe essa metodologia, eu cheguei a pesquisar aqui em Brasília, né? Realmente tem as clínicas que fazem, e só que tem uma observação importante, né, que o Dr. Calegaro falou, em relação primeiro eliminar o bismuto, tá? E quem faz isso são os médicos, né, ortomoleculares, tá? Então, essa aqui é a melhor forma de fazer a eliminação dos metais pesados, né, que o José Felipe de Júnior fala que realmente é muito, né, acaba causando muito câncer, né? E o mais importante também, né, a gente pode fazer aquela ação de DTA, mas mais importante é a gente deixar né, evitar que os metais pesados, agentes químicos, entre dentro do nosso corpo, né? A gente já tem uma vantagem muito grande, que é com a Kang, né, que a gente evita muitos agentes químicos que a gente deixa de ingerir, tanto na água, como também nos alimentos, né, utilizando a superalcalina, retirando os agrotóxicos. Então, a gente já está num bom caminho, né? Os clientes da Kang também. Tá? Então, diminuir a entrada desses agentes químicos, dos metais pesados, tá? E também, claro, né, fazer a retirada aí, quando puder, né? Quando tem oportunidade, fazer a retirada, tá? Outros fatores, né, da neoplasias, né? Neoplasias são os cânceres, né? São os agentes biológicos, tá? Então, hoje já é comprovado de que muitas causas de neoplasias são de vírus e bactérias, tá? Então, muitos cânceres, muitos tumores aparecem como origem de vírus e bactérias, tá? E até uma curiosidade que o José de Felipe Júnior fala em relação às bactérias, que as bactérias sofrem muitas mutações, tá? Então, a quantidade de bactérias novas que surgem, inclusive, por dia, é milhares de vezes maior do que a capacidade do ser humano hoje, né, de detectar novas bactérias, tá? Então, assim, todo dia surgem muitas bactérias, tá? E realmente, hoje o ser humano não consegue, né, detectar todas as novas bactérias que existem no planeta, tá? Então, ele fala muito da importância da imunidade, tá? Então, a gente sempre está bem, né? O nosso corpo está bem. E a imunidade, né, ele fala muito dos nutrientes essenciais, né, ele recomenda muito a questão do ortomolecular, né, de suplementação de minerais, que acaba que a gente não consegue suplementar hoje com a alimentação, principalmente por causa de utilização de agrotóxicos, de utilização de conservantes, né, isso acaba diminuindo muito o próprio nutrientes dentro dos alimentos, tá? Então, os principais, ele fala zinco, manganês e óleo magnésio, né, aparecendo, né? Magnésio é muito importante.
Ele fala muito da água estruturada, tá? Que a água Kang é uma água estruturada, atividade física, alimentação e a mente, né? Só uma curiosidade, esse aqui é o doutor Calegaro, tá? Que falou comigo em relação ao magnésio iônico, tá? Então, o magnésio que é produzido na K8 é um magnésio iônico, ou seja, né, a gente pega o cloreto de magnésio, né, a Kang ele separa o cloro do magnésio, joga fora o cloro pela mangueira de descarte, né, inclusive a gente sente o cheiro do cloro muito forte, e mantém o magnésio que ele chama de magnésio iônico, magnésio sozinho, entre aspas, ele fica junto com hidroxila, mas é uma conexão muito fraca, tá? Então, qual que é o magnésio iônico, né? Ele assim, ele tem uma forma mais ampla de atuação dentro do nosso corpo. E uma coisa importante é que ele não tem um chamado de carreador, tá? Carreador é o que conduz o magnésio para determinadas partes do corpo, né? Então, por exemplo, o cloreto de magnésio, né? Então, a questão do cloro seria o carreador. O bisglicenato de magnésio, né? Essa outra parte que é o carreador, né? O magnésio de malato, os dois ácidos málicos, que é o carreador. Então, esse carreador que faz com que ele vá para os nossos ossos, ou para a nossa cartilagem, ou para o nosso cérebro, tá? Ele que conduz o magnésio. Só que o magnésio iônico não tem o carreador. Então, o que que acontece? Ele pega, entre aspas, né? Ele fala como carona. Então, o magnésio iônico, ele atua no nosso corpo onde a gente mais necessita, tá? Então, isso é fantástico, porque muitas vezes a gente nem sabe onde o nosso corpo está necessitando, né? Precisa de uma bateria de exame, mas o magnésio iônico, ele vai onde a gente mais está precisando, tá? Então, isso que é a grande vantagem do magnésio que tem no nosso corpo. Até curiosidade, não sabia, mas existe magnésio iônico para vender como suplemento, tá? Mas olha só o preço, né? 59 ml é R$ 58, tá? Então, como nossa máquina realmente é barata, né? Em relação à imunidade, né? Fala muito também da mente, tá? E compartilhando aqui o que o Dr. Calegaro, né? Passou, que a gente tem um livre-arbítrio, né? Ele é da saúde mental, né? Ele entende muito dessa parte de psiquiatria também. Então, ele fala que a gente tem o livre-arbítrio de pensarmos o que quisermos. Mas é importante, eu falo que é importante a gente saber que, dependendo do tipo de pensamento, a gente cria diferentes tipos de sinapses dentro do nosso cérebro, tá? Então, ele fala que pensamentos como alegria, amor, gratidão, né? Ou seja, os pensamentos que a gente chama de pensamentos positivos, ele cria sinais e esses tipos de sinais contribuem para que mantenha a água estruturada dentro do nosso corpo, tá? Olha que incrível, né? E pensamento de ódio, ira, raiva, inveja, tristeza, né, com chamados de pensamentos negativos, ele desestrutura a nossa água, tá, dentro do nosso corpo, tá, causando diversos tipos de problemas, tá. Até teve um estudo recente que ele falou na pandemia que quando, né, ou o marido ou a mulher morreu por causa da pandemia, por causa do Covid, né, o cônjuge, né, o marido ou a esposa do falecido, ele aumentou muito o índice de câncer nessas pessoas, mas exatamente por causa do sentimento de profunda tristeza, acabava desestruturando a água, tá? A água dentro do nosso corpo. Tem vários estudos também, né? Na época do nazismo, né? As pessoas ficavam lá, né? No centro de concentração, e eles também desestruturavam muito a água e tinha muito problema de saúde. Mas o curioso é que tinha algumas pessoas que não desestruturava a água, tá? São pessoas que mantinham a esperança, mantinham assim um objetivo na sua mente, tá? Então isso tem muito a ver com os 7 hábitos que a gente veio conversando, né, trazendo. E o Dr. Calegaro fala, né, que a água é o principal canal entre a mente e o nosso corpo, é o meio de comunicação, tá? Então a importância da água novamente, né? E os agentes físicos, tá? Não vou entrar muito em detalhes dos agentes físicos, mas são campos eletromagnéticos, zona, né, chamadas de zeopatônicas, tá? Tem muitas zonas que traz um certo campo eletromagnético que pode provocar câncer, tá? Isso também tem muitos estudos, tá bom? E o que né, o doutor José de Felipe Júnior fala em relação à água, tá? Então, ele fala sobre 42 litros dentro de uma pessoa de 70 quilos, né? O que a gente também coincide com nossa apresentação. 28 litros dentro das nossas células, né? E algumas curiosidades,
né, 3,5 litros, né, intravascular e 10,5 litros, né, intersticial, tá? E uma curiosidade também, né, que dentro das células, 80% é água, tá? E 20% é soluto, né? Então, realmente, nosso corpo é muita, muita água. E ele fala em relação à água também, que a água ele tem um comportamento randômico. Então, a água, mesmo em mesmo ambiente, em mesmas condições, pode ter comportamentos diferentes, tá? Então, assim, isso é o maior mistério dentro da ciência. O Nogueira também fala sobre isso, né? E a água não segue nos princípios chamados de tabela periódica do elemento de Dmitry Ivanovich, né? Mendeleev, né? Então, ele não segue uma determinadas regras que existem no planeta, né? Então, graças a isso que existe a vida no planeta, tá? E o que ele fala? Dentro das células saudáveis, a presença de águas estruturadas. E dentro de células doentes, a presença de águas desestruturadas, tá? Ele fala que a célula cancerígena, ela se incha, né? Ela cresce muito mais do que as células normais, né? E dentro dessas células inchadas, das células cancerígenas inchadas, a presença de águas desestruturadas, que, por sua vez, acaba prejudicando ainda mais a saúde das células, tá? E causando mais mal ainda às células, tá? Então, ele acaba inchando, né, as células cancerígenas, tá? Então, ele fala, né, no livro que as águas desestruturadas contribuem para neoplasias, né, que é o contribuem para o câncer, e águas estruturadas contribuem para evitar a neoplasia, tá? Então, exatamente o consumo de águas estruturadas, né, o consumo constante de água tangue, ele fala que pode estar prevenindo, né, evitando muito a questão da neoplasia, né? E o principal tratamento que ele faz, dentre vários, tá? Mas o principal que ele utiliza, o principal tratamento que ele utilizou para ajudar essas 630 pessoas a saírem, né, do estado né, de terminal mesmo e conseguir encontrar a cura, a ingestão de osmólitos crossmotópicos orgânicos, tá? E ingestão, né, de água estruturada com crossmotópicos e a solução hiperosmolar de carga osmolar de 1000 mOSM, né? Levemente alcalina, 1h30 de infusão, tá? O que isso que é isso, né? Só para explicar aqui. Então, primeiro explicando o que é os osmólitos crossmotópicos orgânicos, tá? É um termo que ele usa muito dentro do livro, né? Então, só para explicar aqui, né, a estrutura na água estruturada, que a gente apresenta aqui. Então, essa bolinha azul, pessoal, são os hidrogênios, tá? Ele está desenhado de tamanho meio desproporcional, né? Mas é porque ele não fica exatamente plano, né? Ele tem uma forma né, geométrica, tridimensional, tá? E esse O é o oxigênio, tá? Então, isso aqui que é a célula, a molécula da água, H2O, tá bom? Então, assim, entre as duas moléculas de água, existe aqui a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, tá? É o que chama de ponte de hidrogênio. Isso que faz com que as águas fiquem, né, conectadas uma à outra, né? Para conectar essas duas moléculas de água, tá? Então, ponte de hidrogênio são essas ligações aqui entre oxigênio e hidrogênio, tá bom? Então, os osmólitos crossmotópicos orgânicos, né? Eu não sei se foi descoberta do José de Felipe Júnior ou de outro cientista, mas esse osmólitos, ele faz com que essa ponte de hidrogênio se fortaleça ainda mais, tá? Então, faz com que essa ligação aqui entre as 6 moléculas da água se torne mais forte, mais robusta, tá? É um whey protein, né, para as águas estruturadas, tá? Então, é mais difícil de desestruturar, tá? Então, é isso que são os osmólitos crossmotópicos, tá? Então, ele é o primeiro tipo de tratamento, tá? É a ingestão de osmólitos crossmotópicos orgânicos e ingestão de água estruturada crossmotrópica, tá? Até ele deixa uma receita dentro do livro, né, da água estruturada crossmotrópica, tá? Que são esses itens aqui, ele ajuda, são os osmólitos crossmotópicos orgânicos, que ajuda a manter essa estrutura, né, da água, tá? E também ele indica essa ingestão, né, para também manter essa fortalecida dessas pontes de hidrogênio. E a solução hiperosmolar, tá conversando com a Bárbara, né, outro dia, e isso não é aceito, né,
né? Não é que não é aceito, né? É muito fora do convencional na medicina tradicional, que é a solução hiperosmolar de sódio com carga de 1000 MOSM, né? Levemente alcalina por 1 hora e meia de infusão, tá? Então, ele faz uma infusão intravenosa dessa solução. Para quê? Como ele é hiperosmolar, ele vai fazer uma osmose na célula. A célula está inchada, ele faz com que murche, literalmente murche, né? Faz com que desinche, e com isso ele expulsa a água que é desestruturada dentro das células, e ajudando as células cancerígenas a ter mais saúde. Então, olha só, em vez de terminá-lo, ele está ajudando as a ter mais saúde. E como fora vai estar cheio de água estruturada e uma mais... Opa, caiu um pouquinho? Não. Então, assim, essa solução, né, intravenosa, ele faz com que a célula murche, expulse as águas desestruturadas, e como fora vai ter águas estruturadas, ele vai estar absorvendo, né, a água estruturada e ajudando as células cancerianas a ter mais saúde, né? Então, em vez de exterminá-los, ele está ajudando ele a ter mais saúde, tá? Então, esse é o principal tratamento dele, sempre, né, baseado... é o principal, tem vários, né? Tem vários outros complementares, mas esse é o principal que tira de todas, tá? Sempre com a teoria, né, de que as cânceres são populações de células doentes, esperando por ajuda, e não para exterminá-las, né? E que a doença do humor não é doença, é sintoma de uma doença celular, tá? Então, eu passei um pouquinho do tempo, né, gente? Desculpa aí, Fabrício, mas é um pouquinho do resumo de algumas partes do livro, tá? Tem muito mais coisas, mas é um resuminho aí. Incentivo todos, é bem grande ele, mas incentivo todos a lerem, não tudo, né, mas algumas partes que sejam interessantes, tá bom?